Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Universidade da Química, para mais um bate-papo de domingo, dessa vez no domingo de Páscoa, um dia tranquilo. Então vai ser um vídeo sem treta, sem opinião. Os vídeos que eu gravo de opinião muitas pessoas não gostam. Esse vai ser um vídeo sobre curiosidades químicas. E não vai ser um vídeo sobre chocolate não, mas eu já gravei um vídeo sobre chocolate. Ficou um vídeo bem grande, mas ficou um vídeo bem legal. Então, se você quiser saber o que é o chocolate do ponto de vista químico, clica no card que vai aparecer aqui em cima, que vai ser um link para um vídeo chamado O Delicioso Chocolate. Foi uma série muito legal que eu comecei a montar, só que teve pouca procura, eu acabei deixando de lado. Mas gravei um vídeo falando sobre o chocolate. O que nós vamos abordar nesse vídeo vai ser a origem de três prefixos muito comuns na química, que é o prefixo orto, meta e para. Se você é professor de química, deu aula de química orgânica, você ensinou seu aluno que quando nós temos um benzeno disubstituído, na posição 1 e 2 podemos chamá-lo de orto, na posição 1, 3 podemos chamá-lo de meta, e na posição 1, 4 podemos chamá-lo de para. Esses são três prefixos, a química utiliza muitos prefixos, muitos radicais, que já estão embutidos ali na nomenclatura química, mas que a gente não necessariamente sabe a origem. Inclusive, eu também gravei um outro vídeo aqui para o canal explicando a origem de 10 prefixos, met, et, prop, but, um vídeo bem legal mesmo, clica aqui em cima no card. E antes de começar o vídeo, só lembrando, durante esse mês de abril, os cursos de Universidade da Química estão com algumas promoções. Assinatura anual, assinatura semestral de qualquer curso, além da possibilidade de fazer assinatura full, não apenas anual, ainda com valor de 2019, mas também assinatura semestral e assinatura trimestral. Então, se você quiser aproveitar esse tempo para estudar química de maneira mais aprofundada, aproveite essa promoção. Vamos lá. Qual a origem do orto, meta e para? Primeiro de tudo, vamos para o significado literal mesmo do prefixo. Orto significa algo certo, algo direito. Está presente, por exemplo, no termo ortodoxia. É alguém ortodoxo, alguém que segue as regras direitinho. Meta já passa uma ideia de depois, né? Alguma modificação a partir de algo já estabelecido. Aparece, por exemplo, na metafísica, né? Uma mudança ali na física, uma física posterior. E para não significa baixa, não. Esse para não tem o mesmo significado de para em parafina, baixa afinidade. Ele tem o mesmo significado de para em paráfrase, ou seja, algo similar, algo parecido. Então, orto seria o padrão, meta passa uma ideia de modificação e para passa uma ideia de algo parecido. Bom, toda essa discussão e introdução desses prefixos começa bem antes da química orgânica e ele aparece na química inorgânica. Se o seu conhecimento de química for um pouco mais amplo, você sabe muito bem que pelo menos os termos orto e meta são utilizados quando trabalhamos com ácidos de fósforo, por exemplo, com ácidos de boro ou com ácidos de silício. Então, a introdução desses termos, pelo menos o orto e o meta, começam ali na primeira metade do século XIX, com Berzelius, mais ou menos ali em 1830, exatamente com seu trabalho envolvendo óxidos de fósforo. Bom, hoje o que nós entendemos como ácido fosfórico, né, o H3PO4, durante muito tempo ele foi entendido como sendo simplesmente óxido fosfórico hidratado. Então, ao invés de nós escrevermos como sendo H3PO4, na época se pensava que seria o P2O5.3H2O. Na química, geralmente quando a gente coloca ponto alguma coisa, é muito comum em substâncias hidratadas, na maioria das vezes significa a gente não sabe exatamente o que aquilo significa. Nós não temos um conhecimento tão amplo de como essa estrutura. Então a gente coloca ali ponto, algumas moléculas de água. Então, eu de novo aqui me desviando do assunto principal. Mas vamos lá. Então, se conhecia o que hoje a gente chama de ácido fosfórico, só que se pensava que ele era o P2O5.3H2O. Esse, então, seria o óxido fosfórico triidratado, né? Que nós sabemos que é o ácido fosfórico. Mas sabia-se também que era possível retirar algumas moléculas de água. E nós tínhamos o P2O5.1H2O. Ele seria um óxido fosfórico, só que ele não seria o mesmo óxido fosfórico. Então, para gerar uma diferenciação, esse óxido fosfórico passou a ser chamado de meta, recebeu o prefixo meta, que é hoje o que nós chamamos de ácido metafosfórico, né? Quando você pega ali o P2O5, reage com uma única molécula de água.
Então, essa introdução do meta, nesse sentido, foi para gerar uma espécie que é diferente daquela padrão, né, daquela original. Algum tempo depois, pouco tempo depois, essa espécie padrão, com a quantidade máxima de moléculas de água, pelo menos conhecida na época, passou a receber o prefixo orto. Então, o ácido fosfórico, como ele é o nosso padrão, tornou-se ácido ortofosfórico. Inclusive, hoje a gente pode utilizar ou não, e geralmente não utilizamos. E uma modificação dele passou a ser o ácido metafosfórico, com uma quantidade menor de moléculas de água. O mesmo acontece, por exemplo, com o silício e com o boro, né? Nós temos o ácido ortobórico, ou bórico, e temos o ácido metabórico. Então, assim, esse padrão orto e meta foi utilizado nesse contexto. Então, o orto era o padrão, com a quantidade máxima de moléculas de água, e o meta seria uma modificação a partir dele. No caso do fósforo, nós temos um outro ácido, que é o pirofosfórico, então foi adicionado aí um outro prefixo. Bom, e como que isso entra na química orgânica, né, que é o nosso objetivo? Até porque na química orgânica tem o orto, o meta e o para. Deixa eu pegar aqui minha cola. O primeiro trabalho relativo a esses termos na química orgânica foi o trabalho de um camarada chamado Körner. O nome dele inteiro vai aparecer aí embaixo, é o Wilhelm Körner. E ele sugeriu, né, uma sequência de nomes para diferenciar isômeros, muito parecido com o que a gente utiliza hoje. Só que a parte mais interessante é que essa escolha foi completamente aleatória. Por exemplo, o isômero 1,4 ele chamou de orto. Então, o que a gente chama hoje de para, ele chamou de orto. O isômero 1,2, que a gente chama hoje de orto, ele chamou de meta. E o isômero 1,3, que nós chamamos de meta, ele chamou de para. Parece até que foi uma sacanagem que fizeram com ele, né? Pegaram exatamente os nomes que ele acabou sugerindo e inverteram todos, não aproveitou nenhuma posição. Então, mas foi isso, ele foi o primeiro a propor isso daí, ali na segunda metade do século XIX, já em compostos orgânicos derivados do benzeno. Bom, alguns anos depois, mais especificamente em 1879, essa terminologia foi incorporada pela Sociedade Química de Londres. Só que, de novo, de uma maneira completamente aleatória e diferente da dele, gerando o que nós conhecemos hoje. A orto para 1,2, a meta para 1,3 e a para 1,4. Bom, mas existe alguma lógica por trás disso daí? Até tem, se a gente levar em conta o significado original. Mas na prática mesmo estou dizendo que não tem muita lógica, né? Foi uma escolha completamente aleatória. Qual é a lógica que teria, né? Pelo menos ajustando ali o nosso discurso? Quando você faz alguma síntese orgânica, se você já aprendeu um pouco mais de química orgânica, você sabe que sempre quando a gente gera o isômero para, geramos um pouco do isômero orto. Na maioria das vezes o orto tem uma menor quantidade, porque tem uma maior repulsão estérica ali, mas geralmente quando formamos um composto para, e uma substituição eletrofílica aromática, por exemplo, temos ali como contaminante o isômero orto. Então, qual seria o ajuste? Você tem o orto como padrão, 1, 2, enfim, seria o caso mais simples, então o orto é o padrão, e o para seria algo similar, no sentido que ele é gerado junto, que ele é formado junto. Confesso que eu preferia que o orto fosse de fato 1,4, pela sugestão original do Körner, mas não seria isso. O 1,2 seria o padrão e o 1,4 seria o similar, o que é gerado junto. E o meta seria gerado pela modificação do orto, ou seja, você pega o orto, posição 1,2, pega esse substituinte do 2 e coloca no 3, gera ali uma modificação a partir desse orto, você geraria então o composto meta. Mas isso é apenas uma adaptação do discurso. E, de novo, uma escolha completamente arbitrária. Podemos fazer alguns ajustes? Podemos, como eu acabei de falar, mas isso é uma escolha puramente arbitrária. Tá certo? Eu espero ter ajudado, eu espero ter sanado, pelo menos em parte, a curiosidade de alguns de vocês, mas foi isso o que eu consegui. Bom, se você quer que esse vídeo chegue aos seus alunos, por exemplo, ou ao seu professor de Química Orgânica, para que ele possa enriquecer um pouco mais a aula dele, então, por favor, compartilhe, dê o seu like e deixe aqui nos comentários, caso você conheça alguma outra origem
ou caso já tenha ouvido falar sobre essa história que eu acabei de contar para vocês, deixe aqui nos comentários, isso enriquece muito os vídeos. E lembre-se, se você quiser aproveitar esse período para estudar mais Química, aproveite as promoções lá da Universidade da Química. O link eu vou deixar aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.